Olá, investidor, o meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Flash, meio-dia 17, 6/7 de 2021, tem um monte de 7 aí. Vamos em frente, firmes na luta, o Brasil já está na final da Copa América, meu palpite é que o Brasil vencerá a Copa América, assim como a Itália vencerá a Euro, e eu muitas vezes acerto, lembra quando o Atlético Paranaense era improvável que fosse o campeão da Sul-Americana, e eu falei que o Atlético seria, e da Copa do Brasil também, né? Então, hoje nós temos Itália e Espanha, um grande jogo, acho que passa a Itália, Inglaterra e Dinamarca, acho que passa a Inglaterra, Itália e Inglaterra farão a final, mas a Itália será campeã. Também, né, pessoal, Atlético Paranaense, que agora é o Atlético, né, clube muito bem organizado, um abraço a toda a galera de Curitiba. Naquela época, deixa eu só tirar o som aqui. Tirar o som aqui que eu tô colocando pra gente ver os comentários. Então, pô, o time tinha Bruno Guimarães, né, que é um ótimo jogador, Renan Lodge, que eu acho que é do mesmo nível, penso eu, do Marcelo, né? Então, jogadores excepcionais, o Rony, que agora tá no Palmeiras. Quem liga pra alguém, né? Estão me ligando aqui. Então, tinha um grande time, né? E eu sempre achei o Thiago Nunes um treinador arrogante e fraco. Foi mal no Corinthians e foi mal no Grêmio. Então, os méritos eram dos jogadores. Na minha opinião, né? E será que o Renato Gaúcho volta pro Grêmio? Se quiserem comentar sobre futebol aí também na área de comentários, aqui é o seu espaço. Ser tratado com muito carinho e consideração. Investidores e investidoras. Queridos, participem na área de comentários, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e vamos aqui prestigiar a galera que caminha conosco. Então, querido aluno César, é lá de Brasília, o César da cidade onde eu tive mais alunos presenciais. Wagner, lembrei-me de te perguntar uma outra coisa. Usei Fibonacci no mini índice, no dia 1º/7 foi retração de 50%, voltou forte no dia 2, mas hoje quis ceder de novo. Ele está falando disso ontem, mas segurou entre as médias. Pode ser só uma questão para pegar fôlego para uma nova alta? Então, eis a questão, né, César? Por exemplo, já começando aqui pelo mini índice, né? O mini índice, apesar de ter um vício de boa parte dos investidores, uma memória compradora por toda essa alta que teve aqui no mês de maio em especial e também em abril, nós temos topos e fundos descendentes. E de forma velada, eu não vi ninguém do mercado falar disso, existe um pivô de baixa no mini índice acionado, por quê? Porque nós temos um topo, fundo e um topo mais baixo que o anterior. Então, 128.250 acionou aqui um pivô de baixa. E o que foi feito na sexta-feira foi simplesmente uma tentativa de anular o pivô sem sucesso. Ah, professor, mas fechou a 128.430. É assim que funciona o baile, né? Só que ontem já dava sinais, né, de que não conseguiria passar essa região. Mas, putz, ontem era feriado, era um sinal dúbio, pode ser. Agora, tem a possibilidade sim de formar aqui um fundo duplo, né, ou até um rompimento falso retornando, ou aquele lance do fundo mais alto que o anterior, formando um W. Mas se perder 128.485, cai no vazio. Então a situação do mini índice ela é nevrálgica. Ok? Felipe Falcão, lá de Pernambuco, como a minha família por parte de pai, um salve com um abraço. Sua opinião em relação a criptomoedas? Felipe, eu particularmente é a mesma opinião que eu tenho sobre todos os tipos de investimento. Sobre o mercado de imóveis, você tem que saber comprar o imóvel tem que ter desconto. Às vezes a pessoa fala, pô, mas eu tô comprando aquele imóvel barato, né? Tava comprando barato nada, às vezes até você alugar, você tem que adequar, reformar, pagar condomínio. É a mesma coisa de criptomoedas, tudo depende, né? Tem o Hash 11, que a gente estuda todos os dias aqui. O Hash 11 ele abre a possibilidade de você comprar uma cesta de criptomoedas. O Bitcoin tem um peso maior, depois vem o Ethereum, ou Ethereum, né, como falam, sem ter que ter uma conta numa
corretora de Bitcoin numa exchange. Então, por exemplo, aqui, ó, 32,10, está rompendo, né? De repente é uma oportunidade, você pode trabalhar com stop. E tem as criptomoedas propriamente ditas, né? A gente estuda inclusive o Bitcoin diariamente. Desde que seja com dinheiro que pode estar ali, né? Desde que seja com uma grana que você não pegou emprestado com um parente na empolgação, não pegou no cheque especial, ou oriunda de um imóvel, da venda de um carro, sabe aquela grana, o excedente, que é o que deve estar na bolsa, trabalhando com um lote tranquilo ali, responsável, eu acho que é excelente, né? Então vai ter momento de menor ou maior volatilidade, movimento mais especulativo, que envolve fundamentos, e é isso. Só não pode alavancar, tem corretora que deixa alavancar, não pode colocar uma grana que não pode estar ali. Pessoal, se um dia passar pela sua cabeça, pedir dinheiro para parente emprestado para pôr em bolsa, pegar empréstimo, cheque especial, se desfazer de um terreno, de uma casa, de um carro para pôr em bolsa, pegar dinheiro de poupança de filho, uma renda que você tem junto com a esposa ou com o irmão para colocar na bolsa, isso é muito sério, é sinal que o mal está te rondando, porque vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque psicologicamente você vai estar extremamente pressionado. Eu nunca vi um caso que a pessoa fez isso e deu certo. Nunca. Só que eu conheço dezenas de casos que a pessoa trabalhava, tinha o excedente, aquele dinheiro podia estar ali e a pessoa ficou rica na Bolsa de Valores. Então a parte mental é muito importante. Então essa história de parte mental, colocar uma grana que pode estar na Bolsa é o primeiro passo. Correto? Experiência de quem está nisso há muito tempo. Então, nós temos aqui a Nelgrid, pedida pelo Cristiano Berg, sempre extremamente educado, carismático aí conosco, tudo de melhor para você e para sua família, Berg. Então, a Nelgrid foi um caso aí de turn around de curto prazo, né? Ela subiu no dia 1º, 6,82, depois 14,08. Como que eu gosto de trabalhar com esse ativo? O ativo disse o seguinte, olha, eu tô aqui, eu tô vivo. Legal, só que comprar agora é complicado. Quem sabe um recuo a 6,96 ou a 6,70, 6,80 aqui em torno da média, aí me interessaria. Pegar assim na emoção, na euforia, não faz parte geralmente dos meus planos. E ele pede a Tegma. Aí ele fala o seguinte, se possível, poderia fazer uma análise fundamentalista do site Fundamentos da BR-BI11, obrigado pelos ensinamentos, claro. Então vamos fazer a Tegma. Aqui na tela. A Tegma foi um caso de um ativo que materializou um movimento extremamente interessante e relativamente comum nos últimos tempos, né? Então o ativo ele vem em tendência de baixa, ele sobe, veio na média, como ele tinha vindo anteriormente. Só que faz um fundo mais alto que o anterior. Então isso aqui já é uma pista, você tem stop curto, foi um caso de inflexão. No momento eu não compraria, mesmo porque houve um rompimento falso de 26 com 29. Então a gente vai e marca aqui, 26 com 29. Agora, de repente, fechamento do gap, um estresse aqui perto da LTA me interessaria. Mas no momento assim de entrar comprando, não. Então ele pede, vamos colocar aqui fundamentos. Vamos mostrar aqui os principais, né? Aqueles que eu utilizo no dia a dia. Você bota o código aqui, é um site gratuito, fantástico. BR Partners, eu só não sei se vai ter histórico. Tem. Então, intermediários financeiros, bancos, por exemplo, a gente não vai ter muitos dados porque o ativo é recente aí na renda variável, né? Mas está com uma forte alta em 2021. É interessante você ver, por exemplo, aqui o setor, não tem PL, mas tem, por exemplo, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial, é um valor interessante, tem algum grau de desconto, né? Nós temos, por exemplo, o valor patrimonial por ação, 3,10 é um número interessante. Dá para a gente ver o balanço aqui, né? Por exemplo, a empresa ela tem quase 1 bi aqui em ativos, disponibilidades também, ativo circulante idem,
né? Por exemplo, a receita líquida é muito forte nos últimos 3 meses, o EBITDA não é tão bom, mas o lucro líquido sim, quer dizer, é uma empresa que dá lucro, né? E tem um patrimônio líquido de 324 milhões e 651 mil. Então você vê que é uma empresa que tem fundamentos descontados, né? Uma empresa saudável. Agora, isso não significa que você pode ir lá e comprar o ativo à revelia, né? Tem que esperar o momento, tanto que ela está corrigindo. Se entrar, por exemplo, força vendedora e esse ativo exagerar na queda, aí vale a pena ir fatiando os lotes de repente e montando posição. Nesses níveis eu não compraria, porque só tem candle vermelho por aqui. Pessoal, só vou pegar uma água aqui, 1 segundo eu já volto, tá no frigobar. Na verdade eu não peguei uma água, eu peguei um leão, chamate leão, né? Mate com limão, agora tem latinha. Então deixa eu tomar um gole. Caramba, mas ele é esquisito. Tem gás. Mate leão com gás, isso aqui eu nunca tinha tomado. Ele tem gás, por isso que fez o barulho. Vamos lá. Paulo Xavier, seja sempre bem-vindo ao nosso passo de estudos e aprendizado. Ele pede fertilizantes. Uma pessoa que fez um treinamento meu em Brasília diz que é fertilizantes Heringer, mas eu já falei com um grande investidor também que me falou, garantiu que é fertilizantes Zeringer. Enfim. Essa ação, eu não gosto, não faz parte da minha personalidade, da minha forma de conduzir as coisas, tentar diminuir um colega de profissão ou falar mal de alguém para criar a história do inimigo em comum ou depreciar alguém para que o aluno me valorize. Não. Vocês sabem que não. Mas muita gente, né, diz que ganhou dinheiro com fertilizantes Heringer, os entendidos aí da internet, só que eles não falam que eles estavam comprados quando houve essa queda de 50 para 20 reais. E eu sei que estavam. Né? Geralmente esse tipo de operação é uma aventura. Você tem que tentar sair no meio aqui com pouca grana, porque quando começa a descer, desce mesmo, né? Veio de 50 até 17. É um ativo que faz esse tipo de movimentação e depois fica de lado muito tempo. Se eu fosse fazer alguma coisa na ação, eu compraria. Eu não trabalharia vendido. Mas como eu tenho outras opções melhores, eu não compraria. Mas, né, teve uma redução aqui de volatilidade e é isso. Né? Quem entrou. Agora, professor, eu vou comprar com stop curtinho aqui, com uma grana que eu posso alocar no ativo. Faz sentido. Aí nós temos a Taesa, boa pagadora de dividendos, geralmente, né? Aí o gráfico abriu numa outra janela. Vamos lá. Vou colocar de novo aqui, tá? 11. Taesa é um ativo lento, né? Volatilidade histórica perto de 1. Houve um rompimento falso de 40 com 24, ela começou a descer. Isso daqui é um topo triplo disfarçado. E é isso, né? O stop, para quem trabalha com posições mais longas, está aqui na mínima 36,41, 36,30 ali do dia 1º. E ela vai se movimentando como uma lesma e fechou o gap, né? Então, para quem busca bater renda fixa, pode fazer sentido. Não faz assim, tá longe de fazer assim o meu perfil, mesmo para compor ativo de guarda de carteira, assim. E aí achou 3. Achou 13 é a Time for Fun. É um ativo que, se exagerar, começa a ficar interessante, sim. Quando a ação, ela não... Deixa eu ver se ela fechou esse gap aqui, ó, 561. 568. Então esse gap foi fechado, isso é interessante. E eu penso que dá pra gente traçar alguma coisa nesse modelo, assim como se fala em Goiânia. Um grande abraço pra galera de Goiânia, tenho muitos amigos e alunos lá. Então a impressão que passa é que ficou devendo o teste do 544 da LTA. Se houver o teste aqui, eu penso que o ativo fica interessante. Então juntos somos mais fortes, disponha e tudo que a gente puder ajudar.
será feito. Chá com gás é a primeira vez que eu tomo. Eu não vi que era com gás, eu não tinha comprado. Mas não é ruim, mas também não é bom. Jair Luiz B, Jair é de Santa Catarina, querido amigo. Fechou a operação no milho hoje com lucro. Parabéns, fantástico. Ele pede BR Foods, bife. Então vamos lá. BRFS3, que é a BR Foods. Desde o rompimento falso aqui eu falei que daria para trabalhar até vendido, né? O primeiro alvo está se aproximando, 25,80. Você pode deixar uma ordem válida até cancelar, alguma coisa assim, depende do home broker, tem uma outra nomenclatura, pode acontecer. E eu penso que dá para realizar lucro em 25,80, é o que eu penso sobre a ação, não penso em comprar, acho que aqui é o alvo dos vendedores. Simples assim. E aí a BIF 3, ela já vinha em tendência de baixa, mesmo sendo velada aqui no curto prazo, né? Desde o rompimento falso de 10,25. Um ativo muito líquido, operado por estrangeiros comumente. E ela cumpriu o objetivo primário de uma simetria bastante evidente, a 9,36. E aqui é o ponto, ó, pode ter um eixo de W a 9,51 ou um novo pivô na perda de 9,27. Aí que está o lance, né? E ele pede a ESB 3. Acho que é isso mesmo, né? ES Brasil é um ativo menos líquido. O setor em si não está tão atraente, ela muito menos. De repente, assim, você fala, pô, professor, eu topo, o negócio estava 18, agora está 13, me interessa, mas não tem sinal, os fundamentos não são tão descontados, então eu não me atrai assim a ação. Lindomar, boa tarde, sempre conosco, seja sempre bem-vindo. Ele pede Aere 3, que é Aeres, né? É uma ação que o meu filho, que tem 22 anos, estudante de Direito, está de olho. É uma ação que tem uma volatilidade histórica interessante, tem um bom volume, good enough, como dizem os americanos. Esse gap continua aberto, correto? 9,56, 9,60. Continua aberto, o ativo tem um desenho de um oco, eu não compraria aqui, só se tiver uma pancada para baixo ela me interessaria. E o César, ele comentou, o Tricolor deixou muito feliz no final de semana, o César é torcedor do Fluminense, Davi venceu o Golias, e o pior é que eu tinha pego alguns jogadores do Flamengo, você acredita? O Fluminense tem um bom time, muito bom. Ele pede Tupi e Klabin. Ele se pergunta se Klabin está adiantado em relação a Sul. Vamos ver Tupi, que é do setor automobilístico, uma forjaria lá de Joinville, Santa Catarina. A Tupi, esse estudo eu fiz na imersão, para a galera que fez o curso comigo. Falando em imersão, a gente está tentando ver data para ter uma outra imersão em 2021. Tem muita demanda, muita. A gente tem umas 100 pessoas que pediram reserva firme para fazer, isso sem divulgar, sem fazer nada. E eu poderia chegar aqui e falar, nós temos 1000 pessoas na reserva, eu não faço esse tipo de palhaçada. A gente tem umas 120 pessoas que tem reserva firme, ó, eu quero fazer, eu sei mais ou menos o valor, sei como funciona, eu tenho interesse firme em fazer. Pô, quando é assim, a gente tem um dever moral de oferecer outro treinamento, né? Por que não? Né? Mas aí existem outros planos, tal, existem, mas a gente precisa arrumar uma data, seja para setembro, para outubro, para quando for. E a minha equipe me prometeu que em breve já teremos isso definido. Então, nós temos um ombro, cabeça a ombro, eu adiantei na imersão, a figura de desenvolvimento. Achar o alvo de um oco não é algo tão simples, né? Mas, por exemplo, nós temos o 22,56, por Fibonacci muitas vezes é fantasia, raramente bate. Então, por exemplo, ó, um alvo em potencial aqui em Tupi é 22,56, né? Ou o fechamento do gap. Lembrando que ele está acionando o pivô de baixa na perda de 22,99. E aí, Klabin KLBN11, que é um ativo duro de operar.
duro de operar. KLBN11 eu tinha adiantado também na imersão, que nós temos um fundo duplo com rompimento falso 2509, o eixo tá, eu vou marcá-lo aqui de uma forma mais clara, 26,44. Né? Acho que tem plenas condições de continuar em alta, principalmente se corrigir, é uma oportunidade descontada. Mas é um ativo mais... É bem aquele ativo de guarda de um portfólio, né? Para você equilibrar a volatilidade e tal. E eu acho que as duas estão mais ou menos alinhadas. No caso de SUSB tem uma simetria favorável à alta, até dá para imaginar, de repente, se ela corrigir um pouco no curto prazo, dá até para pensar aqui, de repente, aqui seria uma cabeça. Aí um ombro, cabeça-ombro invertido, alguma coisa nesse sentido, mas com possibilidade de correção no curto prazo. Então é isso aí, pessoal. Participem da área de comentários, você é bem-vindo. Pode jogar a bola para mim que eu mato no peito. E faço todos os estudos aqui que vocês pedirem. Falando, por exemplo, Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai faz um movimento interessante porque houve um rompimento falso do 3.503, então a região de 3.500 é o divisor de água, isso daqui é um martelo. A Bolsa do Japão é um cenário enigmático, por quê? Há uma possível ilha de reversão aqui, mas a ação deixou um padrão chamado ave migratória, não é o Arami, porque os dois candles são vermelhos. Evidentemente, há uma pausa no fluxo para mercados emergentes, isso ficou bastante claro desde que essa LTB não foi acionada, não foi rompida. E lembra que eu comentei que isso daqui... às vezes o aluno fica bravo comigo, o professor tá gorando as operações, tá... Cara, é o gráfico, né? É uma simetria em A. O alvo dessa simetria em A, que raramente falha, é 1332. Hoje a mínima foi 1332,3. Então cumpriu a simetria. Agora vamos observar se começa a reagir ou se perde esse fundo e continua o movimento de baixa. Hoje o petróleo WTI nos Estados Unidos atingiu o maior nível desde 2014. Naturalmente o que eu tenho na tela aqui, que é o petróleo Brent na ICE em Londres, acompanhou, né? Mas o WTI em si atingiu esse recorde. Qual que é o ponto de stop inteligente? 76,56. Você tem que colocar um centavo abaixo, 76,55, para não devolver lucro. Então esse sinal, se fechar assim, pode trazer alguma correção no curto prazo. Aí nós temos o WTI, que eu comentei, é um sinal de topo, tem que ver se fecha assim. No WTI, eu penso que é possível traçarmos uma linha mais curta, que pode ser utilizada sim como referência. A perda dela pode acelerar um pouco a queda. E olha que doideira, né? Como o mercado... Só para deixar claro, o meu grupo fechado vai muito bem, obrigado. Mas não significa que está fácil de operar. Nós temos títulos de 10 anos cumprindo uma simetria em A, cujo alvo é 1354. Qual que foi a mínima de hoje? 1351. Né? Então cumpriu. 1354, 1351. Então, por exemplo, se eu tivesse vendido nos títulos de 10 anos norte-americanos, eu teria zerado aqui. Mas com base no alargamento, teria mais algum espaço para cair. Só que você olha o VIX, ele disparou. Então é para dar um nó na cabeça do peão, como diz a molecada, né? Porém, entretanto, todavia, há um martelete aqui e um gap de fuga. E se ele romper o 17,31, tem mais espaço para subir. Então 17,31 é o divisor de águas, porque isso daqui sinaliza uma espécie de fundo duplo. Quando eu parto para o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, esse gap está puxando o preço e ele deve ser fechado. Então, pelo menos até 92832, eu acredito que o DXY tenha condições de subir.
Aí a gente percebe por que o índice Nasdaq bateu máxima histórica de novo hoje, porque geralmente ele caminha de forma inversa aos títulos de 10 anos, é um índice de tecnologia. Agora você pega, por exemplo, o S&P, se fechar assim, é um sinal de topo. Não de reversão, mas de algum nível de correção. A mesma coisa o Dow Jones, ó, existe um pullback na LTB e na própria média de 21. Então, um movimento corretivo, natural. O EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York, já dava indícios de algum nível de correção mais agressiva, né, por causa deste candle aqui, que é um engolfo, e da perda de 41,41. E tem o gap aberto. Onde que fecha a gap? 38,40. Qual que é a mínima de hoje? 38,42. Então a boca do gap atraiu o preço. Aí temos a seguir a Bolsa do Reino Unido. Qual que é o ponto-chave? 7.139, está abaixo. Será que fecha assim? Então, quando começa esse tipo de movimento, a gente procura pontos de apoio, suporte, resistências ou mesmo as linhas de tendência. Então, por exemplo, aqui no Reino Unido, nós temos a nossa. Na Bolsa da França, que está cedendo um pouco mais forte, né? Se houver a perda de 6.474, pivô de baixa. Aí temos Eurostock 50, está perdendo aí de leve por enquanto a parte baixa de um triângulo, isso é importante, tem que ver o fechamento. E temos o índice DAX na Alemanha, que tem um triângulo também, está testando a parte inferior. Ibovespa em dólares a seguir faz um movimento de distribuição seguido de uma queda, não tem sinal de fundo, está na mínima. E o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, desde o dia 25 de junho, já dava sinais de alta aqui. E onde que fecha a gap aqui em cima? 13,50. Qual que foi a máxima de hoje? 13,16. Então tem algum espaço ainda se for realmente fechar o gap. Aí o Bitcoin eu já falei, nós temos o milho. O milho, topo mais baixo que o anterior, de repente se vier nas médias aqui ou no gap pode ser interessante. Nesses níveis eu não compraria, apesar que você pode trabalhar vendido também, mas eu não o operaria nessa região. Aí, queridos, a seguir nós temos Ambev. Ambev sentiu a média também. Se eu tivesse comprado para Guerrilha, eu realizaria lucro. Penso que ela deve dar algum desconto no curto prazo. Vamos atualizar os pontos gráficos. Ó, vamos procurar algumas pistas. Ó, não faz sentido manter esse estudo aqui na tela. Né? Tem sempre, o investidor tem que ser dinâmico para atualizar os pontos, aquela coisa toda. Não pode ter preguiça, né, de interagir com o gráfico. Então penso que faz sentido montar essa LTA e a região de 16,82 extremamente importante. A seguir B3SA3, né, que já dava sinais de busca por essa linha de Na verdade, aqui, quando paga dividendos, eu vou ter que atualizar essa linha todos os... Então, aqui tem o gap. LTB está correta. Vamos marcar esse ponto aqui, 15,51. Aqui um topo mais baixo que o anterior, o eixo a 16,23. Provavelmente 15,51 vai ser testado. Porém, entretanto, todavia... Sabemos que há uma linha de retorno aqui na jogada, então ele é um alvo em potencial também. BBAS3, Banco do Brasil, deve realmente buscar o 31,06. Eu gostaria de ver como é que ele se comporta nessa região. Bradesco tem um movimento interessante, eu explico por quê. O divisor de águas no curto prazo é o 24,58. Então, 24,58 é capaz
de gerar um sinal aqui de fundo duplo ou um pivô perdido com busca mínima na LTA. Aí nós temos Itaúsa, uma situação relativamente parecida, o ponto-chave 11,05. Capaz de determinar a formação de um fundo duplo, ou de repente a perda projeta 10,67. Itube, desde aqui de cima a gente fala, né, que tem um rompimento falso, tal, perdeu essa LTA, não faz tanto sentido mantê-la, o eixo aqui eu vou deixar. E qual que é o ponto importante no curto prazo? 29,32, capaz de determinar a formação de um fundo duplo, ou de repente a perda, um teste aqui no stress de 28,76. Queridos, temos a seguir Sambi, que cumpriu plenamente a simetria 40,04. E o divisor de águas da Sambi, ele é mais técnico aqui, é o 39,98, que é praticamente o objetivo por centavos aí da figura, e é o ponto capaz de determinar a formação de um fundo duplo ou a perda dele, um estressar, que é a LTA. Depois nós teremos o IFNC. Lembra que eu falei desde aqui, esse movimento parecia que ia formar fundo, que tinha ficado devendo o teste de 11,940. Então o que a gente vai fazer? É bem parecido com o desenho de Sambi 11. Aqui eu vou ter 11,975. Eu vou marcar. E é o divisor de águas no momento. Por quê? Capaz de formar um fundo duplo, ou a perda deste ponto estenderia o movimento de queda. Petrobras, desde esse dia que eu falei que eu encerraria meu racional, né? Estava bem pertinho da máxima. Eu penso que tem potencial pelo menos até 27,64 a Petro, se fechar perto da mínima hoje. A Vale está segurando a onda por causa do minério em especial, né? O dólar em alta também, é uma empresa, sobretudo, exportadora. Ela tenta passar o 13,97 há praticamente 2 semanas, não consegue. O prêmio de risco da Vale no momento, se eu fosse entrar em alguma ação do setor, não seria a Vale, assim, porque eu acho que tem ações do setor mais descontadas. E aí tem China 11, né? Eu não vejo uma grande oportunidade no momento, mas se eu posso fazer alguma coisa, eu pensaria numa compra, mas penso que dá para comprar um pouco mais descontado. Hash 11 eu já estudei, tem VVB 11. Disparando, né? Dólar para cima e S&P segurando a onda, né, caindo pouco, veio no objetivo pleno da simetria, que é o 243,47, e essa região é o ponto de stop, então foi acima, veio abaixo, lucro no bolso perto da máxima. A Cury teve prévias operacionais, chegou a trabalhar em alta forte, agora está caindo, seguindo o fluxo do mercado. Tem que saber se proteger quando você tem carteira, quando você tem exposição, como é a Cury ou a Melk. Então tem que saber se proteger ou nas opções ou nos juros, vendido em ações, ou no mini dólar, no mini índice. Né? O caso de Local Web também. Local Web tem a ideia aqui de um oco, dependendo do que eu perceber nessa figura, eu vou realizar lucro e deixar o caixa livre para outras oportunidades, mas aí eu aviso naturalmente. E a gente tem os juros, né? Que aqui deu compra, né? E os juros, nós temos aqui uma região de resistência, né? Sempre um ponto que determinou a movimentação, no caso aqui para baixo, né? É o 8,380, é objetivo quando você tem uma movimentação, então esse era o alvo. É uma típica simetria em V, né? Para quem não sabe o que é a simetria em V, é a letra V mesmo. Tem uma letra V. Aí tem que ter emocional para conduzir a operação, né, acreditando na técnica. Então cumpriu. Se eu tivesse comprado aqui embaixo, eu encerraria o meu racional. O dólar muito forte, né? O dólar também cumpriu uma simetria em V, 5,165 era o alvo. Agora a luta está nessa LTB, que é a parte alta de um alargamento. O dólar subiu em linha reta aqui, agora tem um sinal de topo, longe de média, ou corrige no preço ou no tempo, puxando essa média para cima.
E nós temos o Ibov bem pertinho do 125.325, que foi o topo de janeiro. Aqui pode fazer um fundo duplo, ou a perda de 125 mil pontos aceleraria um pouco mais esse processo de baixa. O BOVA11 é a mesma coisa, só que no BOVA11 o ponto é 120,66 e a mínima da semana passada é 120,20. O que me chama a atenção, qual que é a mínima de ontem? 121,66, a máxima de hoje 121,56. Tem um gap aqui no BOVA11. Se esse gap ficar aberto, ou ele vai atrair o preço para que ele seja preenchido rapidamente, ou pode ser interpretado, dependendo do andar da carruagem, como um gap de fuga. Então o mercado está num momento muito importante. A mesma coisa aqui no mini índice, só muda os pontos, né? O topo anterior marcado em janeiro, 127,120, sentiu aqui as médias, a média de 21 em específico, a cabeça do pivô. Pode formar um fundo duplo, tal, ou de repente a perda de 125,485 acionaria aqui algumas ordens starts de vendedores, stops de compradores, poderia trazer o mercado para baixo. Aqui a gente tem uma aproximação de preço em média. Topo mais baixo que o anterior, a perda de 127,015 acelerou a baixa, né, e não chegou a tocar 125,485, mas se aproximou. Então, será que a gente vai ter um fundo duplo ou até mesmo um rompimento falso? Ou aquele padrão de quando tem o fundo mais alto que o anterior? Eis a questão. Ok, então é isso, pessoal. Participem na área de comentários, se inscreva no canal, compartilhem o vídeo, deixem o like. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!